Ele fala que ele fala para nós nos enchermos do Espírito Santo, ele fala isso aos Efésios. E em Colossenses ele fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que quer dizer isso? Eu tenho que me expor ao Espírito Santo e me expor à sua palavra, porque ali eu vou encontrar os propósitos e os sonhos de Deus para mim. Ali eu vou encontrar o que Deus quer, a forma com que Ele quer que eu viva. Ali eu vou encontrar os anseios de Deus para mim e para com o mundo. Então, a impressão que eu tenho muitas vezes é que se eu olhar para essa música, cantar essa música, eu vou esperar Deus então mandar dentro de uma jaca cair na minha cabeça, a jaca se abre e lá tem um comprimido, eu tomo, então papá, tchan, e aí estou vivendo como Deus. Não, Deus já está fazendo isso conosco. Ele já nos está expondo a tua palavra dominicalmente, semanalmente, todos os dias. Quando você está lá na sua casa, você lê. Quando você ouve uma boa música cristã, aquilo lá fala com você. E aquilo lá fala um modo de viver, um modo de pensar de Deus. E eu muitas vezes desperdiço. Eu não quero colocar em prática. E nós estamos trabalhando, a partir do capítulo 4 do livro de Efésios, diante da teologia que Paulo falou até o capítulo 3, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Pai nos escolheu, o Filho nos salvou, o Espírito Santo nos selou e nos formou como igreja, e agora Ele colocou pessoas para ajudar uns aos outros, para crescer na graça, no conhecimento, para ter aquilo que a música fala. Então, tudo aquilo, Pedro fala que tudo aquilo que é concernente, que se refere à nossa vida aqui e à nossa vida futura, Deus já deu. Então, quando eu peço isso daqui, eu não preciso esperar que um dia Deus vai dar. Ele já deu. Está na minha frente. Eu é que sou o problema da história. Eu sou duro. Eu tenho um coração duro. Eu sou de dura cerviz. Sabe o que é isso? Olha que palavra que a Bíblia trata para nós, né? O que é dura cerviz? É isso daqui, ó. Eu tenho dificuldade para dobrar a minha cabeça. E como o japonês fala, né? Hai. Eu tenho dificuldade para dizer sim, Senhor. É isso que o Senhor quer? Eu vou. Então, não adianta eu pedir se eu não disser hai. Se eu não me ajoelhar, se eu não me prostrar e se eu não levantar dali, agora eu vou colocar isso em prática na minha vida, porque é isso o desejo de Deus para a minha vida, é isso que Ele quer. E é tão gostoso, vocês não sabem o quanto é gostoso. O apóstolo João, ele fala assim, eu tenho maior alegria. Ele não tem alegria porque a igreja estava crescendo, porque os irmãos estavam resolvendo problemas financeiros, porque alguns irmãos estavam sendo curados. Ele fala assim, eu tenho a maior alegria que os meus filhos, isto é, pessoas que foram evangelizadas por ele, que pertencem à igreja dele, eu tenho a maior alegria que meus filhos estão andando na verdade. Isto é, estão vivendo. Eles não somente pedem, mas eles sabem que Deus já tem os sonhos de Deus, o alento de Deus, tudo aquilo que é para nós vivermos a vida de santidade já está aqui. E nós estamos trabalhando com uns assuntos meio complicados, né? Semana passada nós começamos nós já trabalhamos com a esposa a respeitar o marido amar a esposa, a respeito do casamento. E semana passada, para falar para o casamento, eu trouxe aqui várias piadas para vocês, não foram? Foi gostoso aquele momento assim, da gente ver como que a nossa sociedade, até nós mesmos entre os crentes, assim, brincamos um pouquinho, por causa da realidade difícil, né? Como que é duro viver o casamento, e o marido e a esposa, né? Então, para a gente começar a falar disso, foi até gostoso a gente começar falando de piadas para ver como que a gente pensa. E a gente descobriu a beleza do que é o casamento. O casamento está além dessa superfície terrena e tem um vislumbre muito maior que revela. O casamento é, além da pessoa de Jesus Cristo, além da palavra de Deus, ele está em terceiro lugar, ele revela a união de Cristo com a sua igreja, esse relacionamento que a igreja tem com Cristo, como se fosse um casamento. Então, quando eu busco na palavra de Deus descobrir assim, como que é que Deus quer que eu viva o meu casamento? Ele quer que a gente viva com o nosso casamento competindo, um com o outro, o marido competindo com a esposa.
qual vai fazer o melhor para o outro. Quando existe essa santa competição, os problemas vão embora. E aí tudo se afunila e os filhos vêm atrás. Então nós trabalhamos, Paulo falou sobre a mulher, sobre a esposa, sobre o casamento, e ainda ele continua a questão do relacionamento. A Bíblia não é somente conceitos filosóficos, frios, calculistas, aquilo que o Elisandro falou para nós. O novo nascimento, a nova sociedade, ela afeta o nosso viver aqui. Mesmo ainda a gente tendo a velha natureza, agora tendo a nova natureza e sendo salvos, já garantidos lá por Deus, que Deus é que garante nossa salvação, e tendo o Espírito Santo em nós, nós temos ainda que trabalhar isso. Não para conquistar ou para, de repente, bater o encã, agora eu sou salvo. Não, porque já somos salvos. Já somos completamente amados. Mas estamos caminhando para ser aquilo que seremos no futuro. Nós estamos nos aproximando da realidade que Deus nos transformou. Então, Paulo ainda continua essa questão. E agora ele vai falar do relacionamento pais e filhos. Pai, mãe e filhos. Ou, ainda vocês vão descobrir algumas coisas interessantes. É gostoso trabalhar com a Bíblia, acaba descobrindo. Na última mensagem eu trouxe piadas aqui. Né? Algumas anedotas, algumas coisas cômicas. Mas hoje eu vou trazer uma má notícia. Que a gente não gosta. E essa má notícia é que a nossa sociedade está sendo destruída porque não é mais exigido dos filhos a obediência e a honra. Não é mais necessário. Não é exigido deles. Estamos colhendo o que plantamos. E já está tendo algumas tentativas de se voltar. Mas a humanidade avançou tanto, de forma tão terrível, que está colhendo seus frutos, e para haver essa mudança, a própria sociedade combate essa mudança. Porque isso afetou a política, isso afetou a igreja, isso afetou as famílias, isso afetou a economia, isso afetou tudo. E para você reverter humanamente sem o poder transformador e capacitador do Espírito Santo, é uma guerra cultural. É uma guerra ideológica. E as pessoas que chegaram a esse ponto não querem, vão lutar para permanecer igual ou ir mais para frente. Esse assunto é tenso. Falar desse assunto é uma coisa... Por isso que eu não comecei com piada, porque o negócio... inicialmente a gente pensa que falar de marido e esposa é mais difícil, é um negócio problemático. Não, é leve. Agora, quando a gente vai falar dessa questão de obedecer e honra filhos e pais, é um negócio tenso. Nós vemos, você sai no shopping, em qualquer lugar assim, você vê pais passando a maior vergonha com filhos pequenos. Você vê filhos adolescentes que acham que são capazes para definir suas vidas e que sabem mais do que os seus pais, desprezam assim totalmente. E você vê filhos adultos que ou estão ainda nas suas casas, que cada vez mais continuam nas casas, criam uma casa dentro da casa e ainda querem que os pais os sustentam, porque é mais confortável, mais tranquilo, eles podem ter mais dinheiro, eles podem ter a roupa lavada, a comida pronta, uma garagem. Então, para criar mais despesas na casa? E você vê esses filhos que saíram de casa ou até moram nas casas com total falta de consideração com seus pais. Nenhum relacionamento, postura de ficar totalmente à parte e não se envolver quando seus pais precisam de ajuda. Tanto na questão de condições físicas e condições financeiras. Por causa disso, a sociedade ainda não está num caos total. A própria sociedade, por causa dessa situação de filhos desconsiderarem os pais, viverem à parte, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma consideração, sem nenhum respeito, a própria sociedade cria leis com referência ao abandono, tentando punir os filhos que agem dessa forma com os pais. Aqui no Japão, várias vezes vocês já me falaram que funcionários idosos morrem, você tem um trabalho enorme para saber aonde estão os filhos.
E se morre, no meu prédio, muitas vezes morrem alguns velhinhos lá, o bombeiro tem que subir por fora, não sei qual é essa razão, para tirar lá, mas tem que descobrir. Ainda bem que o Japão tem um certo controle, mas muitas vezes os filhos já fazem anos que não sabem se os pais estão vivos ou não. A questão não é o que aconteceu. Nós vamos descobrir um pouquinho no texto aqui que Paulo vai nos orientar, mas é que a situação é essa. E, por causa disso, nós temos uma sociedade que, sem respeito, é uma sociedade violenta. Então, você vê a quantidade de jovens, rapazes, que são desrespeitosos com as mulheres, com as moças, violentam, quando terminam o namoro, ou batem ou até matam. Nós vemos mulheres, né, jovens, sem saber fazer escolhas morais, né, sem saber fazer boa escolha para ter um relacionamento. E mesmo que seja uma pessoa trabalhadora, honesta, mas sem a capacidade de enxergar e vislumbrar o caráter do seu futuro parceiro. E entram de cabeça em algo muito ruim, num sofrimento muito grande. Essa é a nossa sociedade. A frase que a gente poderia tirar do texto hoje é que filhos cristãos, com temor e obediência, honram seus pais preservando uma sociedade saudável. Aí você vai perguntar para mim, o que isso tem a ver com preservando uma sociedade saudável? Isso está dentro do texto. Já tinha lá em Deuteronômio, já tinha em Êxodo, Deus se preocupando com essa situação dos filhos honrarem e obedecerem seus pais, para que a sociedade fosse preservada, para que a sociedade não se autodestruísse. Não somente o indivíduo em si, mas esse indivíduo ele pertence a uma sociedade. Quando se multiplica isso, quando se passa a ser uma cultura, um estilo de vida social, a sociedade sucumbe. Talvez ela consiga até sobreviver ou caminhar de alguma forma, mas em pouco tempo ela vai sucumbir. Isso aconteceu com os grandes impérios, principalmente com o Império Grego e Romano. A sociedade se afundou tão forte que ela perdeu a guerra interna, sem guerrear, sem lutar. Os impérios se esfacelaram. E nós estamos vivendo os nossos dias, não num país, não num lugar só, mas de forma global. A ideia do globalismo, a mentalidade hoje é global. Os direitos são globais, os deveres são globais, o modo de pensar é global. E quem pensa diferente é intolerante, é preconceituoso. E aí vem aquela lista enorme de palavras, né? Racista, nazista, fascista, iista, batista, vai embora. Vamos olhar lá para o texto que Paulo fala? Primeiro versículo, Paulo fala assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de considerar quem são esses filhos. Tem uma palavra grega que é huios, né? Filhos, da ideia de criancinhas, bebezinhos. Mas se Paulo está falando assim, filhos, obedeçam aos seus pais, então ele está dizendo que, ao dizer isso, vai ser alguém que vai ouvir, vai compreender e vai ter uma opção de escolha. Né? A Amy não tem isso. Algumas das crianças ainda não têm essa capacidade ainda. Então, a palavra que Paulo usa aqui é teknon, que é uma criança habilitada já para aprender, compreender e obedecer. É uma criança que você já consegue dar uma instrução, encorajar ela a fazer o que é certo. Se ela fizer o que é certo, você aprova. E desencorajar, ameaçar ela para não fazer o errado. E se ela fizer o que é errado, você reprovar. E se ela insistir em não mudar o comportamento, disciplinar, trazer uma correção. Então, de acordo com a idade, esse tipo de correção vai ser diferente. Quanto menor a criança, mais ela necessita de uma correção física equilibrada e bíblica. Quanto mais vai se crescendo, é outro tipo de correção. Nós vamos trabalhar um pouco domingo que vem. E então,
Paulo está falando, filhos, obedeçam seus pais no Senhor aqui, então tem que ser uma criança já que tem essa capacidade para ouvir, entender, compreender e ter a capacidade depois de escolher. E ser responsabilizada ou aprovada por suas escolhas. Mas Paulo também está falando que parece que quando a gente ouve esse versículo aí, filhos, obedeçam em tudo vossos pais, a gente olha para o nosso filho, está vendo? Aí, ó, agora o pastor vai falar com você, agora a Bíblia vai falar com você. Mas Paulo, quando ele fala filhos, ele está falando para nós também. Ou você não é filho. Ou você veio assim, nasceu do Espírito Santo. Mas mesmo nascendo do Espírito Santo, tem lá Maria. Ou você, de repente, né, veio com essa terrestre, veio aqui, chocou você no ovo e, de repente, você, surgiu. Não, todos nós somos filhos. Então, por incrível que pareça, esse texto, filhos, que você estava talvez pensando, puxa, hoje o pastor vai falar, vai dar dicas, e eu vou chegar para o meu filho e falar assim, ó, tá vendo? Erramos. Esse texto fala para nós. São filhos que ainda dependem economicamente dos pais, mas também filhos que também já saíram e têm a sua vida independente na segunda parte. Então, na primeira parte de obediência, é crianças habilitadas para compreender e obedecer, e na questão de obediência, é para filhos ainda que estão sob o guarda-chuva do pai, que não somos nós. Na questão de honra, sim. Na questão de obediência, não. Então, todo filho que coloca os seus joelhos debaixo da mesa da sua casa, que se alimenta, que é sustentado, que é amparado, que é cuidado, que está naquele ambiente ali, esse primeiro versículo é para ele. Ele está debaixo dessa orientação, dessa obediência. Ele deve obedecer. Ele está dentro daquele padrão daquela família. Então, por isso, o assunto é sério e tenso. Nós vamos ver algumas coisinhas aqui que nos assustam. Quem que são esses pais? Então, filhos. Obedecer é para crianças ou filhos que estão dentro da casa. Mas ele fala de pais. Agora, pais devem ser obedecidos por essas crianças. Só para ilustrar uma coisa que aconteceu comigo quando meus filhos eram pequenos. Não, eram mais novos, porque pequenos eles são até hoje, como eu. Mas eu morava numa casa lá perto do seminário e tinha várias árvores, eram meio fora, assim, tipo chácara, assim, né? E tinha uma árvore muito grande com uma folha que é tipo aquele símbolo do Canadá. Uma árvore talvez 8, 9 metros de altura. Aquela época estava cheia de folhas. E as crianças estavam ali, brincando lá fora, sempre se juntavam. E eu estava dentro de casa trabalhando. Daqui a pouco a minha filha, pai, o Lucas subiu na árvore. Eu falei, fala para ele descer. Eu pensei que era um limoeiro, né? Mas ele não está conseguindo. Eu falei, fala para ele tentar. Se ele subiu, ele vai descer, ele vai conseguir. Aí eu falei, qual árvore que foi? Ela falou, aquela ali. E a árvore cheia de folhas, assim, então não dá para ver internamente, você tinha que até abrir assim, e lá dentro a árvore é um tronco com galhos bem fortes e retinhos, então parece que ela se torna uma escada. Então quando eu cheguei aqui, eu olhei para baixo aqui, eu pensei que meu filho estava meio metro, 1 metro, né? Ele subiu, só que os galhos ficam meio distantes, não conseguia. Eu falei, ô Lucas, onde você está? Aqui, pai. Eu quase no topo. Ele era fortinho. Eu falei, não se mexe. E eu tranquilo, né? Não era bem mais novo que o Gugu Liberato. Então fui subindo as escadas dessa árvore. Subir foi legal, né? Você vai esticando aqui, sempre mais fácil. Quando cheguei lá, eu falei assim, ó, agarra o meu pescoço, vamos descer. O bicho pegou. Já tinha gastado 50% da energia para subir, então tinha que descer. E tinha que agora segurar o peso dele. Devia ter uns 5 anos. E ao fazer esse esforço, começou a surgir dentro de mim acho que você sabe o que é isso, né? Um negócio assim, né? Você fala assim, quando a gente chegar lá no chão, te prepara. Eu estava lá dentro do meu coração fazendo isso. Graças a Deus, a descida demorou muito. Porque ao descer, eu encuquei. Eu nunca falei para ele subir nessa árvore.
Eu nunca tinha instruído ele. Como eu vou cobrar alguma coisa que ainda não instruí? Ele não tinha uma capacidade para fazer essa avaliação. Ele tinha capacidade porque a gente sempre brincou, subiu no moeiro. Eu sempre fazia eles se arriscarem. Mas naquela situação, ele não tinha tido uma instrução ainda, um perigo. Eu não me lembrava de nenhuma coisa que eu tinha dado que podia ser aplicada aquilo ali. Então isso vai me acalmando e eu percebi que o erro era meu. E quando chegou no chão, eu falei, e daí, Lucas, como é que foi essa experiência? Você viu o meu sofrimento? Eu vi, pai. Então, eu não quero te proibir a subir nenhuma árvore. Ou qualquer lugar alto, em cima da casa, eu não quero te proibir. Mas quando você for fazer algo que ainda você não fez, me procure a mim ou a sua mãe. É por isso que o texto aqui está falando, filhos, obedecei aos vossos pais, trazendo a ideia de que obedeçam aquilo que eles mandaram. E filhos e pais pensem que os seus filhos são capazes para obedecer. Por exemplo, uma criança pequenininha está na mesa e tem uma jarra de suco e ela vai pegar o copo, vai pegar no suco, você fala, não, não faça isso, deixe que o papai e a mamãe coloquem o seu copo. Ela não sabe, ela não tem capacidade, não tem força. Então, você não pode deixar, você tem que falar um não. Passou um minuto depois, ela vai tentar de novo, o que será isso? Aí será desobediência. Porque você já deu uma ordem, ela foi capaz de entender. Agora, o bebezinho, crianças pequenininhas, não adianta dar ordem. Você tem que falar só o não. Não, 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 olha. E aí você vai dando tapinha aqui, vai provocando dor. Porque a lógica dela é, eu estou querendo tanto fazer isso, pegar essa coisa aqui, mas se gerar dor, eu não vou querer, eu já vou. Porque a criança não tem essa capacidade de reconhecer, compreender e entender. E ao longo do tempo você vai então trabalhando, ensinando, dando compreensão e as razões por que ela deve obedecer. Sempre com propósitos. Ok, vamos lá. Paulo fala dos pais. Quem que são esses pais aqui que Paulo está falando? Filhos, obedeçam aos vossos pais. Nós temos na Bíblia a palavra pater, que significa pais, que eles podem ser aplicados aos avós, aos bisavós, ou a algum antecedente muito lá atrás, ou até o primeiro pai da humanidade. Adão. Adão é nosso pai. Abraão é nosso pai. E mesmo nós que não viemos da linhagem de Abraão, nós podemos chamar ele de pai porque ele segundo o padrão da fé de Abraão, é que nós somos gerados em Cristo. Então, ele é o pai da nossa fé, é o pai da fé. Então a palavra pater significa isso. Quando Paulo fala assim, filhos, obedeçam aos vossos pais, ele está usando a palavra goneus, que significa aqueles que são os progenitores. Quantos progenitores nós temos? 3, 4. Quantos nos geraram? 2. Um homem e uma mulher. Então eles têm um direito de criação, eles têm uma autoridade sobre, porque eles são nossos criadores. Alguns de nós fomos criados acidentalmente. Aconteceu. Outros foi num momento assim de planejamento, com muito amor, com muito carinho. Algumas pessoas foram concebidas e indesejadas. Algumas pessoas se livraram de serem mortas ainda no ventre. A tentativa de cometer um aborto falhou e hoje algumas pessoas estão vivas. Independente do que aconteceu, se foi saudável, se foi amoroso, independente disso, o pai, aquela mãe, não deixa de ser pai. Não deixa de ser um progenitor. Os pais aqui, Paulo está falando, são aqueles provedores também. É aqueles que cuidam antes do nascimento, na gravidez, ou talvez até antes da concepção, e vão sustentar, e vão cuidar, e vão ser responsáveis, vão tutoriar essa vida nos seus primeiros passos, ensinando as coisas básicas da vida. São os provedores. Pais aqui são aqueles que protegem, que cuidam, que se interessam pelo bem-estar e pelo planejamento dessa vida aqui.
O que ele vai ser, como que ele vai ser. Então, a criança não tem essa noção do que ela tem que fazer hoje para ser amanhã. Então, você vai trazendo para ela algumas coisas que são necessárias para aquilo que ela vai ser no futuro. Você vai ensinar uma criança a escovar os dentes. A criança gosta do princípio? Não. Que mãe maldosa, que pai maldoso, eu tenho que escovar o dente. Você está fazendo mal para ela? Está trazendo alguma coisa que será possivelmente ruim, fazendo alguma coisa que aparentemente para a criança é ruim, incômoda, mas porque você tem um planejamento, que é que ela tenha os dentes saudáveis e não sofra no futuro. Então, a ideia aqui Paulo está falando, filhos, obedeçam àqueles que o gerou. E como eu falei, nem sempre essa geração é uma maravilha. Mas mesmo assim, é aquela pessoa que o gerou. Obedecer. Eu até brinquei essa semana lá, coloquei no Facebook lá. Tem hora que vem sai algumas coisas da minha cabeça que depois eu até me arrependo. Mas eu coloquei vários Bs, né? Os filhos devem então eram vários Bs assim, obedecer, obedecendo, né? Então, obedecer vossos pais. Então Paulo fala assim, filhos, obedeçam. Em quê? Em Colossenses, Paulo repete o mesmo texto e fala assim, em tudo. Não é só naquilo que é gostoso, agradável. Tem filhos que eles escolhem aquilo que eles vão querer obedecer ou não. E aí eles rejeitam. E guerreiam contra os pais, porque eles não querem. Tem filhos que guerreiam com os pais 99,9%, só porque vem dos pais. Mas aqui Paulo fala em tudo. Porém, tem uma vírgula. E essa vírgula é no Senhor. Enquanto aquilo que o Pai está levando você a fazer não prejudica a sua submissão, a sua obediência a Deus, vá em frente. A partir do momento que essa obrigação, essa autoridade dos pais sobre os filhos afeta a qualidade e a santidade do seu relacionamento com Deus, então você pode falar, pai, eu vou te desobedecer. Porque acima da sua autoridade, apesar de você ter me criado, eu tenho um Deus eterno, infinito, então eu devo obediência a Ele. Quantas pessoas, os judeus, quando alguns jovens, os judeus mais radicais, quando um jovem se crê em Cristo e confia em Cristo e nasce de novo, os judeus fazem o funeral do filho, simbolicamente, dizendo, olha, para nós, você morreu. No Japão, a gente é uma cultura meio semelhante. Quando algum jovem muda da religião da sua família, eles deserdam, eles abandonam. Então, tem momentos que se a autoridade de Deus sobre mim está sendo afetada pela autoridade dos meus pais, eu tenho que ficar com Deus. Nós vamos ver uma coisa diferente na questão de honra. Mas enquanto eu estou sobre o guarda-chuva, sobre os cuidados protetores do meu pai, eu devo total obediência a ele. Agora, quando eu saio, eu já não estou mais debaixo daquele cuidado. Então, a obediência, além de ser em tudo, no caso dos filhos, ela tem que ser imediata. Uma ordem de autoridade do pai para com o filho tem que ser imediata. Ah, já vou. Ah, depois, dá um tempo. Daqui a pouco. Talvez amanhã. Não. O pai tem que ser muito inteligente para dar essa ordem, ver a capacidade da criança, ver se não está provocando a ira. A gente vai trabalhar na semana que vem sobre isso. Mas essa resposta de obediência, ela deve ser imediata. Ela deve ser interna. Porque não é obediência, senão não será obediência. A obediência ela tem que ter o aspecto imediato, mas tem que ter o aspecto que vem lá do coração. Isso é fácil a gente observar no rosto dos filhos. A forma com que eles olham para você, o silêncio deles, mesmo assim, você fala, senta, e ele senta. Aí você pergunta, obrigado por você estar, mas eu ainda estou em pé.
Eu estou sentado, mas ainda estou em pé. Por quê? A obediência não está lá no coração. Então, os filhos devem, e nós devemos obedecer aos nossos pais, se estamos sob o cuidado deles, de forma interna. E de forma inteira. Não obedecer 90%, 10% jogar debaixo do tapete. Deus deu uma ordem para Saul, falou que ele tinha que destruir os amalequitas. E Saul foi lá, guerreou, mas aí ele olhou o rei, olhou o gado, olhou as ovelhas, e falou assim, poxa, eu vou preservar, Deus não vai ficar bravo comigo. E ele foi e preservou. Quando Samuel chegou, ele ouviu aquele barulho de mó, e as ovelhas mé, e viu aquela agitação de muita gente fazendo comida, e de repente encarou o rei lá. Ele falou, Saul, o que você fez? Que loucura! O pecado da desobediência é igual a feitiçaria. Olha a seriedade que Deus dá para a questão da desobediência. Só para vocês terem uma ideia a respeito dessa seriedade, porque a gente vai obedecer, tá, pode ser, está na Bíblia, é uma questão religiosa, mas a questão de obediência é tão séria que Jesus usou ela para combater uma coisa que os religiosos daquela época faziam. Vamos acompanha essa leitura em Marcos 7, vai tentando pegar a ideia, a leitura é fácil. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Eles queriam saber que movimento é esse, porque tem muita gente seguindo ele. Vamos ver o que ele ensina. Se ele estiver ensinando alguma coisa que não é de acordo com o que a gente pensa, a gente já manda matar, ou pune ele, ou já desacredita dele diante das pessoas. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Então eles chegaram lá para observar Jesus e de repente eles perceberam. Os discípulos estavam trabalhando, pegando alguma coisa, tirar um pouquinho a mão assim, né? E já pegavam no pão e comiam. E ficaram doidinhos. Pois a explicação, por que isso era tão relevante para os religiosos? Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus mais religiosos, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Agora, isso não é um ritual para nós, né? Isso é uma coisa, água é fácil, lá não era tão fácil. E a gente lava. Agora, quando você lava, você está pensando em algum ato religioso? De purificação? Não, é somente limpeza. Né? A criança brincou lá fora. Vem comer. Antes, vai lavar as mãos. Mas porque é um ato religioso, ritual? Não. Mas para os judeus, isso daqui é algo muito importante religiosamente, era um ritual. E eles estavam criticando Jesus, estavam criticando os discípulos de Jesus. Então eles acharam já uma brecha ali para já comunicar que Jesus não seguia a lei. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Então eles saíam para fora, essa era a regra deles. Saiu para fora, mesmo que não tocassem nada, mas já voltava, eu tenho que purificar. E a ideia é, só o fato de estar em contato com as outras pessoas, eles assumiam as energias negativas, os pecados das pessoas. Então eles ficavam contaminados. Então tem que se limpar. Não era simplesmente a questão de higiene. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas, que nós fazemos. Mas eles atribuíam poderes espirituais para essas coisas. Coisas que a gente faz, mas por higiene. Então, esse entre parênteses aqui, do versículo 3, pois todos os judeus, e termina aqui no versículo 4, é a explicação por que os judeus faziam desse jeito. Então, eles davam muito valor a isso. E aí, versículo 5, então os fariseus e mestres da lei perguntaram para Jesus, por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia do lavar as mãos. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, hipócritas. A ideia é que vocês são fariseus hipócritas, é sinônimo, mas é ator de teatro. Vocês são fingidos. Vocês são mascarados. Isaías, o profeta Isaías, tinha razão quando profetizou a respeito de vocês. Pois escreveu, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso é, eles faziam lá tudo certinho, né? E limpar, Senhor, olha Deus, como eu sigo os rituais aqui. Mas o coração estava longe de Deus.
Olha só o que Jesus fala ainda para eles. A adoração de vocês é uma farsa, é fake, não tem verdade. Pois vocês ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Isto é, vocês inventam coisinhas para serem observadas, mas vocês não obedecem os mandamentos de Deus. Peraí, como assim? Eles foram para buscar alguma coisa para criticar Jesus. Eles chegam lá, criticam, fazem uma pergunta, porque os seus discípulos não lavam as mãos. E Jesus deu uma burdoada, mas não teve nem conversa, nem atalho. Jesus já foi na ferida. Vocês, olha o que Jesus fala, versículo 8, vocês é que desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Havia vários livros, para cada mandamento que Deus deu no Antigo Testamento, havia mais ou menos 300 a 365 orientações do que era aquela lei. Então eles acabam criando um peso sobre as pessoas. As pessoas saíam, será que eu estou pecando? Será que eu fiz alguma coisa que eu nem sei? Somente os religiosos. Então, a pessoa constantemente estava consultando esses religiosos para saber se ela não tinha cometido. E havia até sacrifício por pecados ignorados. Então, você sacrificar a Deus. Eu estou sacrificando aqui porque talvez eu tenha cometido algum pecado que nem eu sei que cometi. Percebe o peso que essas pessoas estavam vivendo? Por isso que Jesus, quando encontra a multidão, ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não somente eu tirarei desse peso dessa religiosidade, mas eu tirarei de vocês a culpa do pecado, porque eu vou morrer por vocês. Sem falar muito sobre isso. Versículo 9, Jesus disse ainda, vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus. Isto é, vocês inventam coisinhas, mas quanto àquilo que é o mandamento de Deus, vocês se esquivam. O que é se esquivar? Você está andando aqui. Agora, para se esquivar, você tem que inventar uma coisinha. Você tem que racionalizar. Você tem que ter uma desculpa. Constantemente alguém. Por que você não fez isso? Ah, não, entenda. Pensa bem. Aconteceu isso, a pessoa ligou. A gente se esquiva e a gente tem que encontrar uma racionalidade. E olha o assunto que Jesus traz para ilustrar, para provar para eles que eles eram assim, que a adoração deles era uma farsa, não provinha do coração, eles inventavam regrinhas, mas não cumpriam o cerne da lei, o centro da lei. Versículo 10. Por exemplo, Jesus falando, Moisés deu essa lei, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar, quem desonrar, quem desobedecer seu pai ou sua mãe, será executado. Sabia que existe isso na Bíblia? Dentro da comunidade de Israel, Deus criou a nação de Israel do Egito, levou 40 anos no deserto com esse povo, muitas vezes morria muita gente por desobediência, mas Deus deu a ordem. Se um pai e a mãe chegarem diante da liderança do povo de Israel, diante do tabernáculo, e disserem, esse nosso filho é obstinado, é rebelde, é beberrão, é imoral, é preguiçoso, com todas essas características, não de repente que o cara cometeu uma vacilada, não, que o cara é esse estilo, não quer obedecer, não quer se aplicar diante da lei do Senhor, diante de tudo aquilo que Deus está fazendo no meio do povo, é o cara que quer ser do contra, e influencia outras pessoas. Os pais deveriam trazer diante da liderança, e os pais, e junto com os líderes e o povo, deveriam apedrejá-lo, para que esse mal fosse eliminado do meio do povo. Então, nenhum pai quer perder o seu filho. Até os animais que são guiados por instinto, eles protegem a sua cria com unhas e dentes. Nós somos assim também. Então, um dos crimes mais terríveis é quando o pai mata ou prejudica o seu próprio filho. O próprio Deus, o próprio Jesus falou assim, que pai vai dar uma pedra quando o filho pedir um pão? Isso pertence à natureza do pai para com o filho. Então, se chegasse a esse ponto de o filho não ter conserto, e o pai fez de tudo, e aí para o pai não pagar o preço também, por causa da responsabilidade deles, eles tinham que levar para
a liderança. Agora, que pai que não ia se esforçar, sabendo toda a liderança para instruir, para corrigir, para advertir, para punir, para que não chegasse a essa situação? Mas era possível. Então Jesus está trazendo para nós algo que a obediência dos filhos para com os pais, diante de Deus, era um dos negócios mais sérios. Lá com Saul, a desobediência é considerada feitiçaria, alguma coisa abominável. A palavra abominável é quando você olha alguma coisa, qualquer um de nós assim, mas você sente ânsia de vômito. Você tem que colocar e sair logo assim, porque senão você vomita. Versículo 11, Jesus fala: vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: Pai, eu não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta, a ideia corbã aqui, né, era o nome dessa oferta, a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Eles criaram um sistema que, se você tivesse várias poupanças, vamos ilustrar aí, várias poupanças, e de repente uma dessas poupanças, a maior, você ia lá então dizia para o sacerdote: olha, eu tenho uma poupança nesse valor e eu quero considerá-la como corbã, oferta corbã. O que é isso? Você não ia entregar isso para o sacerdote, ficava com você e você podia usar a qualquer hora, de acordo com suas necessidades, seus projetos. Aí, se de repente um dia você tivesse uma vontade de entregar essa oferta, então você ia lá, todo mundo tocava a trombeta lá para você entregar essa oferta e você entregava. Mas esse daqui foi um artifício para os filhos não ajudarem seus pais. Eles pegavam a poupança e levavam dentro dos sacerdotes e falavam assim: olha, essa daqui é a oferta corbã, ela vai estar sob meu poder, tal, tal. Então, quando o pai tinha necessidade: pai, eu entendo que você está sofrendo, tem problema, tal, mas eu tenho até dinheiro no banco, mas é uma oferta corbã. Não tem na Bíblia essa instrução. O que tem na Bíblia a instrução é honrar, é obedecer, é cuidar. O que eles fizeram? Criaram um artifício para que não houvesse perdas financeiras. Entenderam a malandragem? Entenderam, desculpa a palavra, a safadeza? E aí, olha o que Jesus fala: com isso, vocês desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais. Jesus está falando para os fariseus. Eles criaram essa regrinha aí e o pessoal gostou. Opa, né? Porque muitas vezes e é uma realidade muito nossa, né? Você tem lá o seu dinheirinho que você durante 15 anos guardou ali a sua poupança e tal. De repente o pai e a mãe passam uma doença, você perde aquele dinheiro, você perde casa, você tem que vender o carro. Perceberam o que eles faziam? Deixavam o pai e a mãe morrer porque eles estavam agradando a Deus, que está em primeiro lugar. Mas eles inventaram uma regra. E Jesus aqui vem destruir e vem confrontar eles. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando, cancelando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus, para combater aquela enganação deles, aqueles monte de mandamentos, Jesus pega uma situação, e a situação que ele pega é a obediência dos pais, dos filhos para com os pais. Porque isso é muito importante. Havia muitos outros problemas, mas Jesus enfatiza isso como principal. Voltando lá para o texto, Efésios 6, versículo 1 a 3. Versículo 2 e 3. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa. Dos 10 mandamentos em Êxodo 20, quando começa o 5º mandamento até o 10º mandamento, os 4 primeiros aquilo que nós devemos fazer em relação a Deus. Honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a Deus, honrar um dia para adoração a Deus. Do 5º mandamento em diante, é em relação ao nível horizontal. Eu com você, nozes. É a vida em sociedade. Nos primeiros 4 mandamentos, já tinha um mandamento com promessa.
Então não é o primeiro, isso daqui que Paulo está falando, honra o teu pai, esse é o primeiro mandamento com promessa, ele não é o único, não é o primeiro, já é o segundo mandamento. Então Paulo está falando aqui, esse é o primeiro mandamento com promessa no ambiente relacional, aqui embaixo, entre nós. Então Deus deu uma promessa, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias da tua vida sobre a terra. Toda promessa, ela inclui o quê? Assim, quando você dá uma promessa, nas entrelinhas existe o quê? Condição, honrar a tua mãe para que se prolongue. Então, para que se prolongue tem uma condição. Então, se não houver essa condição, o que vai acontecer? Não vai se prolongar dos dias. Então, toda promessa, ela tem um antônimo. Por causa da condição, ela então gera, sem estar escrito, uma ameaça. Uma punição. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias sobre a terra. Se você não honrar, o que acontecerá com seus dias? Vão ser cortados. A ideia aqui nem sempre é a morte. Porque a gente vê muitas pessoas muito obedientes a Deus. Tementes a Deus. Que de repente perde a vida cedo. E aí você fala, deve ter algum pecado. Vamos cavar aí na vida dele, porque Deus não faz isso. Com Jó foi a mesma coisa. Então a ideia aqui nem sempre tem a ver com morte. Mas muitas vezes é com a qualidade de vida. Na nação de Israel, isso tinha muito a ver com a permanência do povo sobre a terra. Isto é, se vocês honrarem pai e mães, os seus dias serão longos aqui nessa terra, terão qualidade, estarão aqui na terra da Palestina. E o que tinha na terra da Palestina? O templo. E para que servia o templo? O templo? Para me ouvir a voz de Deus, entender a vontade de Deus, ali se falava a palavra de Deus, e ali eu servia a Deus, eu levava o meu sacrifício, eu tinha a remissão dos meus pecados. Então era uma coisa muito visual no Antigo. Hoje é diferente, mas no Antigo Testamento era isso. Então quando Deus está falando assim, se você não honrar pai e mãe, seus dias serão cortados, você não estará na terra prometida. Essa era a maior ameaça que um judeu poderia receber na vida. É ele perder o privilégio de ter o livre acesso para adorar a Deus. Se tinha alguma coisa que o judeu não imaginava, não pensava, não sonhava, e se tornaria um pesadelo, ele perder a oportunidade de ter acesso ao templo, às festas, ouvir a Deus, ter comunhão com Deus, ver a manifestação de Deus no Antigo Testamento. Isso era a grande ameaça. E Deus fala assim, se vocês não obedecerem, isso daqui vai ser a punição. Eu vou tirar. E não aconteceu isso. Deus ameaçou várias vezes, lembrou essas ordens, e eles desobedeceram até que em um determinado momento, Nabucodonosor veio, tirou o povo, e além disso, destruiu o templo. Quando eles estavam na Babilônia, eles sentavam ao rio, na beira do rio da Babilônia, e aí os povos estrangeiros que estavam lá falaram assim, a gente sabe que lá no templo, lá em Israel, vocês tinham cada música legal, né? Sabe, igual essas que a gente canta aqui, canta uma para nós. Vamos supor a última música. Você saiu da terra, perdeu o privilégio de ter o templo, de adorar a Deus livremente, você foi castigado, disciplinado, você está em terra prometida agora com a terra estrangeira como escravo, e alguém chega para você, canta um hino para nós aí. E aí você vai cantar, dá-me Senhor. Você vai ter coragem? Então quando eles sentavam à beira do rio da Babilônia, e pessoas pediam isso para ele, eles choravam. Por quê? A desobediência deles encurtou os dias que eles tinham na terra. Eles perderam o privilégio de adorar a Deus. É interessante, quando a gente rejeita
a obediência a Deus, gradativamente o nosso interesse para estar num ambiente onde se ouve a palavra, para aprender a palavra, para orar, para a leitura bíblica, para ouvir uma música cristã, para estar num ambiente saudável, o nosso interesse vai diminuindo. E a gente vai buscar razões. Ah, o pessoal é falso. Ah, o pessoal lá, todo mundo é errado. Ah, o louvor lá é isso. Ah, o pastor é gordinho, baixinho. Ah, o púlpito lá é de madeira. A gente vai achar razões. Comer salame, fazer um churrasco, assistir um belo filme. Que coisa melhor que isso? Então, quando Deus tira esse desejo, é a forma de Deus cumprir esse versículo. Honre teu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, do jeito de Deus. E terá vida longa na terra, no ambiente onde Deus está, e onde Deus é adorado, onde Deus é ouvido, e onde o povo de Deus está ali. A família de Deus está. Então, quando a gente não obedece, Deus tira isso da gente, essa capacidade, e esse desejo. E aí, a gente vai em busca de outros desejos. Aí é muito perigoso. Gente, desculpa, hoje vai ser um pouquinho longo. Eu posso até passar depois para vocês. Só algumas coisas, só para escrito, eu vou lendo, mas só para a gente pensar a questão desse honrar. Obedecer é uma coisa. Filhos, então já que consegue ter capacidade para entender, compreender e escolher. E filhos que ainda estejam, não importa a idade, sobre os cuidados do guarda-chuva de proteção e de provisão dos pais. Agora, o honrar, ele está ligado aos pais aqui, e não somente ao pai e mãe, mas é o pai e mãe do pai e da mãe. Mas é o pai e mãe do pai e mãe do pai e da mãe. Enquanto estiveram vivos. E até, muitas vezes, você honrar aqueles nossos antecedentes que já morreram. Nós podemos estar honrando eles. Vamos ler rapidinho. Primeiro, eu já falei sobre o que é o primeiro mandamento horizontal. Honrar mesmo que os pais, avós e bisavós não sejam perfeitos, honrados ou merecedores de respeito. Não sei como é a situação, mas talvez você coloque os seus pais nessa categoria. Qual que é o prejuízo de não honrar? É a autodestruição da sociedade. Pais atuais não acreditam que os filhos precisam honrá-los, pois honrar implica na figura de uma autoridade. Nós não queremos ser autoridade sobre nossos filhos. Então, os pais atuais, eles não veem necessidade de que os filhos têm que honrar, têm que ter respeito. Então é filho batendo na cara do pai, filho xingando, filho chutando. E aí o pai, né? Ai que bonitinho, né? Fazer o quê? Ele é assim mesmo, né? Tadinho. E aí o avô e os avós deixando com que os netos façam isso. E mais os avós ainda, que os pais ainda já... Pô, eu pago, faço isso tudo. Aí os avós querem comprar o amor dos netos. E a pergunta lá no Facebook é muito importante que eu fiz, né? Tem algum mandamento onde os filhos devem amar os seus pais? Não tem nenhum mandamento na Bíblia que os filhos devem amar. E a gente quer que os nossos filhos nos amem. Nós devemos procurar, e é um dever dos filhos, nos honrar. Os pais desejam ser amados pelos filhos, mas não existe mandamento das Escrituras. Os pais atuais são pares de seus filhos. O que é par? É um igual. É um amiguinho. Né? Não são pais, são coleguinhas ou até mordomos. Pai, dá um dinheiro aí. Pai, eu quero esse celular. Pai, eu quero aquilo. Ah, tá bom, filho, eu vou dar. Aí o filho, eu vou comprar, amanhã eu compro, sai correndo. E se endivida, porque é um mordomo. Jarbas, me leve para tal lugar. É motorista. Né? Aí tinha um mordomo, comercial do mordomo, como que era o nome do mordomo? Tem o Jarbas, que era motorista, mas tinha o... Não era o James. É o mordomo. Sim, senhor, o que o senhor quer? Os pais estão nessa situação. Os pais podem e devem querer ser honrados.
ser respeitados. Se não acontecer isso, haverá consequências terríveis para o futuro dos meninos e das meninas. Essa é a situação da sociedade. Homens que não respeitam as meninas, as jovens, e meninas que não conseguem fazer escolhas saudáveis para suas vidas. Honrar é perceber que há uma autoridade moral superior a nós, a qual estamos sujeitos. Eles vão bater a cara lá ou com a polícia, ou com os chefes, ou com o professor. Aí que vão ser os revolucionários. Temos que acabar com esse sistema opressor. Nossa atitude para com nossos pais molda nossa atitude para com Deus. É uma coisa ligada à outra. A forma com que a atitude que eu tenho com meu pai, ela vai refletir como eu encaro Deus, que é o supremo autoridade, o supremo ser sobre a minha vida, a suprema autoridade sobre mim. Se eu não consigo respeitar a Deus, aos meus pais, eu não tenho habilidade para respeitar a Deus. Então vai ser uma hipocrisia, vai ser uma farsa a minha adoração, meu relacionamento com Deus. Honrar é o melhor antídoto. Sabe o que é antídoto? É aquela injeção que quando você é picado por cobra, você toma para aquele líquido lutar contra os efeitos daquele veneno. Então, se a nossa sociedade está nesse caos, honrar é o melhor antídoto contra o totalitarismo. Contra governos que querem que algumas pessoas assumam o governo e aí vão definir tudo o que você deve fazer e você não tem nada mais que é seu. A sua casa pode ser usada, o seu dinheiro, ou você não pode comprar o quanto você quer, você não pode ganhar o quanto você quer. É o igualitarismo. Parece romântico e bonito. Parece que os pobres vão ser ajudados. Não, mas é o totalitarismo. Acaba a meritocracia, então as pessoas nivelam por baixo e são mandadas. Aqui perto tem, o gordinho aqui é um totalitarista. Mas também, honrar é o melhor antídoto também, quanto na democracia. Tem países como nós, aqui no Japão, Estados Unidos, Brasil, a maior parte dos países, Israel, mas quando, até na democracia, quando o Estado usurpa o papel dos pais. Mesmo na democracia, com pouco essa entrada do socialismo, o Estado, o governo, quer tirar de nós a nossa autoridade sobre os pais, sobre os filhos. E os filhos adoram isso. Eu estou livre! Então, o filho, nos Estados Unidos, mesmo um país democrático, né? Não sei como está agora, mas alguns anos atrás, se você entrava no quarto do seu filho sem bater na porta, o filho chamava o conselho tutelar, alguma coisa, vinha multa e o filho podia viver livre. Percebe o negócio? Existem esferas. Então, a religião, a família, o Estado. Um não pode ser soberano sobre o outro. Mas até na democracia, o Estado quer ser soberano, quer ser totalitário. Ele quer usurpar o poder do comércio, da religião, da política e da família. Percebe isso? E algumas vezes a gente se sente até um pouco confortado quando eu abro mão da minha preocupação sobre o meu filho. Ah, Deus, que bom que o Estado está cuidando do meu filho. O Estado pode ajudar, socorrer. Existia na nação de Israel, o rei tinha uma casa, no palácio dele tinha uma sala enorme, onde estava a riqueza que era cobrada dos impostos. Então, quando havia tragédias, quando havia uma miséria profunda, uma doença, o rei determinava com que esse ministro da fazenda de Israel fosse lá e aplicasse dinheiro para ajudar aquelas pessoas. Mas nunca havia bolsas e cotas. Havia socorro emergencial, porque a responsabilidade era da família, era dos filhos, era dos parentes. Uma coisa que a gente precisa entender: os pais são únicos e especiais. A nossa fala, a forma com que a gente chama eles, as nossas atitudes, o respeito e as palavras, também, por causa disso, devem ser especiais. A gente não pode, ou nenhum jovem, nenhum filho, deve falar com o pai, deve chamar o pai como seus coleguinhas da escola. Se lembra que tem a frase que a gente já leu, os pais devem procurar serem honrados? Então, não se acanhe e não se intimide em desenvolver esse bem
na vida dos seus filhos. Se eles te tratarem como um dos coleguinhas deles, faltando com respeito, e muitas vezes com a ideia do sim, senhora, e sim, senhor, é para já, é agora e completamente, tem algum problema e você precisa ser corrigido. Você precisa se corrigir e corrigir. Se você aceita o desrespeito e a desonra que seus filhos fazem para você, você está com um grande problema. Você está desenvolvendo um elemento que vai ajudar a sociedade a se autodestruir. Deus vai cobrar. Atualmente, os pais são órfãos dos filhos. Já viu isso? Nós já falamos que surge a lei dos abandonos. Né? Pessoas estão passando e a gente pergunta, mas cadê os filhos? E aí a pessoa morre, daí eles vêm só para catar o... E aí tem briga entre os filhos para quem vai ficar com aquilo que restou dos pais. A honra aos nossos pais não pode ser anulada por nada nessa vida. Mas como assim? Tem que ter alguma coisa que justifica eu não honrar meu pai. E talvez você seja uma dessas pessoas. Né? Que os pais foram tão cruéis, tão terríveis, que não se qualifica, não tem dignidade para você honrar. Mas mesmo assim, eles devem ser honrados de alguma forma, que você não vai, você vai tratar eles de forma especial, não mais como um coleguinha. A frase que a gente viu é: filhos cristãos com temor e obediência devem honrar seus pais, preservando uma sociedade saudável. A igreja é uma sociedade saudável. Talvez nós não vamos influenciar quase nada no mundo, mas pelo menos entre nós devemos buscar ser uma sociedade que talvez seja um exemplo, um vislumbre, um farol no meio da tempestade, aonde alguém pode, eu encontrei um porto seguro. Existe uma possibilidade. E o mundo está clamando. O mundo está clamando por uma busca. E há tantas propostas que são bolhas de sabão. São bonitas, mas que ainda aceleram ou até retardam o processo de destruição. Mas não tem solução. Algumas perguntas. Qual tratamento dirigimos aos nossos pais? Que tratamento que a gente usa? Agimos com respeito quando discordamos dele? Tem uma grande diferença entre nós e os nossos pais. E muitas vezes, nossa, já com os nossos filhos. Quando eu cheguei na igreja 6 anos atrás, eu não sei quantos aninhos tinha a Laísa. Você lembra? Quantos ela tem agora? Ela ia fazer 1 ano. E eu comprei um celular, foi a primeira vez que eu tive um celular, né, bom assim e tal. E aí eu comecei a tirar foto de todo mundo da igreja, né, estranhando meu celular. E eu não sabia. Né? E aí, quando eu tirei dela, ela ficou toda empolgadinha assim. Aí, você lembra disso? Não sei se foi você. Aí eu dei a foto dela. Na hora que ela chegou na foto, ela fez assim. Eu falei, o que ela fez? Ela passou, mudou a foto. Eu falei, como assim? Tá para você ver uma foto atrás da outra. Existe um abismo social entre nós e nossos filhos, entre nós e nossos pais. Na conversa que eu tenho com meu pai tem uma compreensão sobre o mundo, já tenho outra. E meus filhos já têm outra. E meus netos já têm outra compreensão. Mas mesmo assim, de uma geração para outra, apesar desses abismos estarem tão acelerando e tão crescendo rapidamente, nunca deve deixar de existir respeito, mesmo que haja discordância. Qual é o nível de voz que usamos? Ou com os filhos usam conosco? Qual é a reação quando recebemos uma ordem? Qual a reação que os seus filhos têm quando recebem uma ordem? Podemos não estar debaixo da autoridade, mas não podemos deixar de honrar. Olha a coisa interessante aqui. O que falamos dos nossos pais fora do ambiente de casa? Eu vi uma pregação uma vez que um rapaz perguntou para o outro, você tem foto do seu pai? Tenho sim. Aí ele deu uma foto que tinha um homem montado em cima de um cavalo. Aí ele falou, é o cara que está em cima do cavalo, tá? É uma brincadeirinha. Né? Mas uma brincadeirinha que reflete alguma coisa que pode estar sendo problemático na vida dele. Que o conceito a apreciação dele como alguém que está em cima do cavalo, ou o próprio cavalo, para ele, o pai dele é a mesma coisa. Qual a imagem que passamos aos nossos pais? Mesmo que tenhamos sofrido muito, não podemos deixar de honrar. Mandamento com promessa. A ideia é que, se honramos, seremos honrados.
Os nossos filhos, não adianta cobrar dos nossos filhos algo que nós não fazemos. Se eles percebem a forma como a gente trata, o respeito, as palavras que a gente usa com os nossos pais, a forma com que a gente se lembra dos nossos... Por exemplo, hoje eu vi... Foi hoje que você publicou a foto do seu pai lá? Né? Assim, não sei a sua história, talvez vocês tiveram um momento difícil ou não, uma coisa assim, frustração ou não, mas publicar uma foto daquela lá, a gente publicou a foto do pai dela, e fazer apreciações, isso tem uma influência tão grande sobre os filhos, que os filhos vão querer fazer isso com você. Eu sei que o mundo hoje é muito aberto, os relacionamentos são muito abertos, e a gente também quer que não tenha muita frescura nos relacionamentos, mas não esqueça, obediência e honra é uma coisa que Deus exige, e tem uma promessa e uma ameaça. Aquela música fala, dá-me Senhor, né? Dá-me Senhor. Espero que Deus tenha dado muita coisa para você agora, como Deus para mim. É pesado, é duro, é difícil. No meu caso, já criei 3 filhos, os erros já ficaram no passado, não tenho muito o que consertar, algumas coisas talvez eu tenha que ainda, ao longo do tempo, de acordo com a compreensão, eu tenho que chegar para eles e falar, perdão, porque naquela época eu fiz isso, ou deixei de fazer aquilo, e agradecer pela graça daquilo que eles são hoje. Eu sou muito grato a Deus pelos meus filhos hoje. Eles são pessoas assim que a gente tem uma alegria enorme, né? Tento cumprir isso daqui e a gente está desfrutando dessa promessa aqui, né? Há muita intimidade, amizade e há muito respeito, há muita honra, né? Eles me chamam de gordo. Ô gordo, né? Eu posso até provar isso daí depois nos meses, mas é uma forma carinhosa, né? Que a gente entre nós chamava todo mundo de gordo, mas eles nunca perdem o respeito, né? Você sente nisso. Então, algumas vezes eu já dei bronca injusta sobre eles e eles absorveram aquilo ali e depois de um tempo eu refiz aquilo que eu fiz com eles, acertei o que eu fiz com eles, mas eles nunca inverteram, jogaram isso contra mim, e eles foram abençoados por isso. E eles estão sendo abençoados, mais do que eu fui, né? E uma coisa que era meio natural, também por causa da idade minha e da Rosana, mas a Rosana perdeu os pais bem mais cedo. A mãe dela faleceu aos 45 anos. Mas todas as vezes que ela falava sobre a mãe dela, os nossos filhos, ela falava com uma triste recordação, porque ela perdeu cedo. Portanto que a mãe dela, que ela gostava e honrava a mãe dela. Não por uma triste recordação, por os erros da mãe, mas pela apreciação que ela tinha sobre a mãe dela. Então, se tem um conselho aqui, que talvez você esquecer tudo, mas levar para sua casa, fale bem dos seus pais, para os seus filhos. Honre seus pais. Mesmo que tenha umas lembranças aí que você fala, está difícil. A graça vai cobrir isso. Quando você passar a fazer isso, Deus muda o seu coração. Deus traz graça. Traz aquela margarina, sabe, que passa assim, que cobre e deixa tão suave, saborosa, e aumenta o nosso amor, a nossa recordação, porque eles são os nossos pais. Que Deus te abençoe. Não conheço tanto a vida sua, mas você tem a sua luta. Todos nós somos diferentes. E que nós possamos ajudar um ao outro e nos ajudar a ter essa presença contínua na presença de Deus e com Deus, para que Deus não nos tire da sua presença e nós não percamos o privilégio de honrá-lo e de adorá-lo.